Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior, do secretário de Estado da Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo, da diretora da Escola de Gestão do Paraná, Aline Albano Justus, e da chefe do Departamento de Logística para Contratações Públicas, Maria Carmen Carneiro de Mello Albanski, a Escola de Gestão do Paraná promove este webinar, Integração do GMS com o PNCP e atualizações da Lei 14.133 de 2021. Estamos transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube para todo o Paraná e temos mais de 450 inscritos nesse evento. As perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, que serão respondidas ao final. Estamos aqui agora com a Luciana Carla da Silva Azevedo, diretora-geral, representando o excelentíssimo secretário de Estado da Administração e da Previdência para o seu pronunciamento. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Olá, eu espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos tratar da atualização do sistema de compras públicas do Estado do Paraná. No último dia 26 foi implementada, então, a primeira fase da atualização desse sistema, que regulamenta aí, que foi em observância à nova lei de licitações e ao decreto do Estado do Paraná. Nesse mesmo dia aconteceu, então, a integração com o Portal Nacional de Compras Públicas. Esse foi um importante passo do Estado do Paraná, sob a liderança do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, que saiu à frente dos demais entes da federação com a atualização desse sistema. Nós estamos orgulhosos por termos conseguido esse avanço, mas é preciso reconhecer, ele foi um trabalho árduo, dedicado, de vários servidores e órgãos do Estado. Em especial, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil e os nossos servidores aqui da SEAP. Então, assim, agora no dia 31 de março de 2023, é o marco de encerramento das publicações de licitações na antiga lei. O Estado do Paraná regulamentou a nova lei através do decreto estadual em sua totalidade e foi o primeiro estado a fazer isso. Então, com a publicação desse decreto, a SEAP já iniciou todas as tratativas, as técnicas, políticas para conseguir atualizar esse sistema. Então, hoje a SEAP, através do departamento, vem apresentar, toda essa atualização e essa integração. Esse também é um marco importante, porque nós estamos falando para todas as pessoas que trabalham com as contratações públicas, Então, aproveitem esse momento, tirem suas dúvidas, e eu agradeço, assim, a todos, e contem sempre com a Secretaria de Estado de Administração e Previdência. Muito bem, Luciana, muito obrigada por prestigiar aqui o nosso evento. E teremos agora um vídeo institucional da Escola de Gestão do Paraná. Continuamos agora com Cleverson Neri Machado da Silva, chefe da Divisão de Sistemas de Logística para Contratações Públicas, DELOG. Cleverson, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Valéria. Bom dia. Obrigado a todos por estar assistindo.
pelo interesse nessa divulgação do novo projeto. Acho que é um passo importante que a gente está dando, não só para o Estado do Paraná, mas para o sistema de Estado. Então, é um evento de lançamento de um longo percurso ainda que a gente tem pela frente com a nova lei, que vai perdurar ainda por uns 2 ou 3 anos. Essa é a primeira de várias sessões que teremos, Com né? certeza. Então agora, Cleverson, você vai continuar com o Isso. sistema mostrando para a gente o sistema, Isso. toda essa integração. A gente vai fazer um bate-papo, eu vou mostrar o sistema, vou mostrar as mudanças, como que isso está refletindo já no portal da transparência. Vamos fazer uma mão na grande massa aula. hoje. Ok. Obrigado. Pode ir. Bom dia a todos, então. Obrigado por estarem conosco. Vou falar um pouco do GMS, um pouquinho da história dele. Muita gente acha que ele começou lá em 2015. Na verdade, o sistema foi lançado em 2008. Temos módulos sendo lançados em 2010, 2012, 2013. Então, o sistema foi crescendo conforme as demandas vinham surgindo, né? Então, a primeira etapa surgiu com a catalogação dos itens. O Estado tinha essa demanda para catalogação de itens, então esse foi um dos módulos iniciais do GMS. Na sequência, nós colocamos o módulo de fornecedores, um catálogo de fornecedores. O catálogo de fornecedores é um item importante também para o Estado do Paraná. Passada essa primeira etapa, na sequência, nós fizemos o lançamento do módulo do almoxarifado e, a partir de 2012, disponibilizamos a fase interna e externa das licitações. Claro, nos últimos anos isso evoluiu muito, então a gente tem a etapa de publicação no Banco do Brasil, que nessa nova fase a gente está abandonando. Temos a fase de lançamento de novos módulos, né? Então, o módulo do contrato que veio na sequência, toda a integração com o 6SED, que era do Tribunal de Contas, também depois eu ainda falo um pouco disso. E agora, com a nova lei, a gente recebeu esse desafio. Então, integrar o sistema ao PNCP era um grande desafio e adequar o sistema para a nova lei de licitações também foi um grande desafio. Então, vou mostrar um pouco para vocês desses módulos primeiro. Então, temos aqui o módulo de catálogo de itens. O módulo ainda passa por pouca alteração nessa primeira fase. Então, toda aquela parte de padronização ainda está em desenvolvimento. A gente não fez alterações grandes nesse módulo nesse primeiro momento. Então, eu vou ter aqui só uma separação dos itens que já estão padronizados para aqueles que ainda serão padronizados. O módulo de fornecedores também ainda não sofreu alterações. Então, a gente segue no sistema do FGTS, integrado no sistema da Caixa, e os outros o fornecedor ainda anexa. O módulo da fase interna, que é o que mais sofreu alterações, depois eu vou detalhar esses módulos para vocês. E a fase externa, que também tem alterações, mas que eu vou detalhar também para vocês. Então, o módulo do almoxarifado ainda não está no escopo da nova lei, então a gente não fez grandes modificações no módulo do almoxarifado, e o módulo de contratos, que depois a equipe do DOS ainda apresenta para vocês um novo evento. Então, vou começar aqui com a história do PNCP.
Tá? Então, o GMS a gente conseguiu integrar o GMS ao PNCP, então, assim como a gente faz hoje com o portal de transparência do Estado, acontece também no PNCP, então a gente tem o sistema, na publicação de uma licitação, o envio automatizado dessa publicação para o PNCP, então aqui eu tenho um exemplo dessa publicação. A gente tomou um cuidado aqui para manter essa estrutura que o GMS tinha já montado, né? Ou seja, a classificação dos órgãos, das unidades. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está visualizando uma publicação da Secretaria da Administração através do DECOM, então a gente consegue visualizar que isso é um registro de preço, ele saiu pelo modo de disputa aberto, então todos esses critérios vão ser inseridos dentro do GMS, já mostro isso para vocês, como a gente chega até essa etapa. E os valores dessa licitação, quanto era o valor estimado, quanto foi homologado, e o detalhamento dos itens e lotes. O PNCP ele faz um tratamento diferenciado do que a gente tem dentro do Estado. Então, vocês podem ver que para o PNCP isso é um item, né? E para o Estado isso é um lote. Mas, naturalmente, a gente trata um item por lote aqui na maioria das situações. Já de cara, deixa eu sair do sistema e entrar de novo para a gente visualizar como que o sistema fica. Então, a tela inicial continua a mesma ali, com o login do GMS na central de segurança. E uma das primeiras novidades que a gente já traz aqui é para o pregoeiro conseguir acompanhar o que ele deixou em rascunho. Então, é um dos itens que a gente tem novos aqui, a possibilidade de rascunhar essa publicação de edital antes da publicação. Então, eu estou aguardando a confirmação da publicação do edital no Diário Oficial. Então, enquanto eu faço esse acompanhamento da publicação, da confirmação de que ela será publicada, eu posso deixar o meu edital em rascunho e o próprio sistema já fica me demonstrando que esses editais estão em rascunho e eu consigo retornar a publicação a qualquer momento. Eu estou antecipando um pouco aqui a parte do processo, mas é porque essa é uma tela inicial, então acho importante demonstrar isso e até dizer que nas próximas versões, provavelmente a gente venha assumir ainda mais essas funções, né, na tela inicial, então eu vou conseguir ver processos que estão na fase de certame, processos que aguardam algum questionamento, então é um processo natural do sistema, até para a agilidade das equipes, né. Então, no módulo de pesquisa de preço, a gente ainda não fez alterações, também está no escopo do nosso projeto, então a pesquisa de preço ainda vai passar por várias alterações, acho que é um ponto importante até para a gente pontuar. A escolha pela webinar nesse momento é exatamente essa, quer dizer, o GMS ainda vai passar por tantas alterações que seria quase impraticável, né, que a gente fizesse um curso desses módulos novos e depois retomasse outros módulos. Então a ideia é apresentar essa primeira versão e depois ainda, conforme a gente faça as inserções dos novos processos, a gente faz novas webinars. Então, antes da gente chegar sempre na pesquisa de preço, eu preciso do catálogo do item, então aquela primeira etapa de buscar no catálogo do item um item que corresponda a essa minha aquisição, a esse meu processo licitatório, dispensa, eu preciso buscar dentro do catálogo de item, então, por código e descrição, eu posso buscar aqui um objeto, a caneta esferográfica, por exemplo, né? Então, a caneta esferográfica já é um item padronizado aqui nesse ambiente de teste nosso, a gente já tem esse descritivo para os itens que estarão padronizados dentro do GMS, esse é um item importante também, a gente vai poder pesquisar itens já padronizados no moldes da 14133, ainda numa fase muito inicial, como eu disse, não é em definitivo ainda a nossa padronização, mas a gente já deu o start para a padronização dos itens. Então, a primeira etapa, localizar itens catalogados,
e daí padronizados ou não, dependendo das necessidades do órgão, né? No momento a gente não faz aquisições só por item padronizado, mas o item padronizado já está sendo disponibilizado no GMS. Outra etapa importante, então, depois da localização de um item, né? Vamos pegar, por exemplo, o item 4. Então, eu defini que o item 4, que é a caneta esferográfica preta, fará parte da minha pesquisa de preço. Então, toda a etapa de planejar, enviar aviso ao fornecedor e registrar a pesquisa de preço livre, elas ainda permanecem nos mesmos moldes que a gente tinha anteriormente, até porque o volume desse projeto era muito grande para a gente mexer em todo o sistema, então a gente optou por escalonar esses processos. Então a primeira etapa, que eu considero a mais importante, é a integração com o PNCP e a adequação a 14133, e o que a gente poderia aproveitar nessa primeira etapa permaneceu. Então, pesquisa de preço normalmente. A novidade para quem começa processos de registro de preço é a modificação da nossa manifestação de interesse para a intenção de registro de preço. Então, eu tenho aqui o menu de planejar, ERP, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, o órgão manifestando interesse na IRP e o avaliador ali, o ordenador de despesa, aprovando essa intenção de registro de preço. São itens novos, adequados à nova legislação. Um menu específico aqui nosso do DECOM é o PNCP, então eu vou ter um sistema para acompanhar esses registros de vocês. Então, se houver algum erro de integração, a gente vai conseguir visualizar internamente. Nessa primeira etapa, a gente quer tornar isso tudo aqui transparente para o usuário, que ele não precise ter nenhuma interação com o sistema de PNCP do GMS. E aqui, nesse ambiente de treinamento, eu já tenho todos aqueles processos que eu citei para vocês, que a gente integrou no PNCP, de treinamento também. A Luciana citou a nossa inclusão do sistema a partir do dia 26, só que o PNCP ele sofreu uma alteração no dia 10 de março em relação à nova versão. Então, a partir do dia 1º de maio, efetivamente, 1º de abril, efetivamente, o sistema GMS aí sim integrado com a nova versão do PNCP. Então, qualquer coisa que nós tivéssemos feito em produção apresentaria algum erro porque eles modificaram a versão. A ideia, por isso também do webinar nesse momento, é porque o PNCP está fora do ar, a integração com o Compras.gov, e nesse momento o GMS, a partir do dia 1º, já está integrado com a nova versão do manual de integração. Então, as principais mudanças aqui são em relação ao módulo de solicitação de compra, dessa nova funcionalidade na intenção de registro de preço e do processo de compra-licitação. Vou começar a mostrar do processo de compra-licitação, que é um dos itens que sofreu maior alteração. A gente fez algumas alterações também para a inclusão de ARP de outros estados e da União. Antes a gente só tinha condição de solicitar adesão para o governo federal, agora a gente tem a possibilidade de adesão a outros registros de preço de outros estados. Então essa funcionalidade também é nova, e ela ficou bem simplificada aqui. Então o órgão precisa indicar a qual ata ele pediu adesão, a qual órgão é essa adesão, é essa ata, né? Então, digamos que é o Ministério da Economia que está com essa ata disponível. Ele cita o processo, se ele tiver o link do processo, ele pode linkar o link do processo aqui para que a gente tenha isso padronizado lá no PNCP e faz o descritivo do objeto. Então, de forma muito ágil, a gente consegue registrar dentro do sistema GMS essa adesão ao governo federal, né? Como a gente tem menus que eram muito específicos do SEISED, a gente vai visualizar aqui, por exemplo, classificação do objeto, que era um item para envio do SEISED. Como o SEISED saiu com a informação de que ficaria desativado, seriam desativados os módulos de licitação e de contrato só agora, no início de março, a gente acabou precisando desenvolver o sistema com essas funções. Com o passar do tempo, conforme a gente consiga revisitar esses menus, a gente vai começar a remover itens que podem ser talvez exagerados em algum sentido para aquisição vinculada ao PNCP. Mas isso tudo ainda vai passar por avaliação da SEAP
e do DECOM e do DOS também. Voltando no menu aqui, a gente também tem agora incluir a dispensa da NLLC. Então aqui para dispensa eu tenho as funções vinculadas, né, de exigência do protocolo e da data do protocolo. Então o próprio sistema já busca a informação através do e-protocolo de que esse protocolo efetivamente existe. Isso faz parte da integração também com o portal de transparência do Estado. E aqui as novidades, então, a nova lei e o tipo, uma dispensa ou uma inexigibilidade. Então, se eu solicito ou inicio um processo de dispensa, eu tenho as funcionalidades dos incisos. Então, conforme eu vou selecionando os incisos, ele já vai me trazer o texto da lei. Então, aqui o inciso 1, o inciso 2, aquele característico nosso da dispensa por compra direta, né? Aqui com o valor definido pelo texto da lei ainda, mas o GMS já tem o texto, o valor atualizado conforme o último decreto de atualização, 57 mil já. E os outros incisos, então aqui o usuário vai replicar aquilo que está no processo de dispensa dele. Eu vou fazer uma inexigibilidade. Então, uma inexigibilidade, qual inciso ela vai se enquadrar? Aqui no inciso 5, por exemplo, a nossa aquisição ou locação de imóveis, né, para instalação e localização necessárias. Aí aqui os critérios de preço, então aqueles que se enquadram dentro dos incisos, né? Então, uma compra por inexigibilidade permite o menor preço ou maior desconto. E aqui a gente tem um item bem específico, que é o menor preço por grupo de itens, ou seja, quando eu quero olhar o tratamento geral daquele fornecedor, né, eu não vou comprar 2 itens de um fornecedor e um terceiro item de um segundo fornecedor, eu vou comprar todos os itens do fornecedor que me forneceu o menor preço global. Então, essa função aqui do menor preço por grupo de itens se aplica nessas situações. Então, menor preço, a compra direta por Covid, a gente optou por manter essa função aqui, então a gente considera que esse, na época, foi um avanço importante aqui para o portal de transparência também, né? Então, por padrão, ele está vindo selecionado não aqui para os usuários, mas se a gente tiver a necessidade de reativar a função, ela está existente. O tipo de operação, se é uma despesa ou se é receita, se não gera despesa. Daqui também é uma novidade, então se ele não gerar despesa ou gerar receita para o Estado, lá para o contrato é importante a gente separar se é um contrato sem investimento ou com investimento. Então a gente tem as duas opções aqui, caso eu vou considerar que é uma despesa. O material e serviço, então material, o serviço ou material serviço. Aqui algumas melhorias também que nós fizemos, então o usuário seleciona se é obra e serviço de engenharia, no caso serviço. O próprio sistema já seleciona alguns itens, como eu disse, foram replicados, né, do SEISED, então muita coisa do Tribunal de Contas a gente acabou tendo que manter nessa primeira versão. Então a categoria do processo se relaciona ao layout do PNCP, do Portal Nacional de Contratações Públicas, e o regime de execução já está relacionado com o SEISED. Então aqui, natureza da solicitação, tipo de instrumento contratual, os incisos. Então aqui eu tenho os incisos de acordo com aquela duração do contrato, né? Então um contrato de até 5 anos, incisos 106 e 107, 108 para aqueles contratos da nova lei com vigência máxima de até 10 anos, o 109 aqui para regime de monopólio, com vigência por prazo indeterminado. Então itens que vão refletir lá na execução do contrato também do amparo legal. O tipo de objeto contratual aqui também acaba ficando repetitivo, porque a gente já tinha a categoria do processo de acordo com o PNCP, e daí a gente precisou manter na primeira versão a integração para remessas do SEISED. Então ainda tem aqui uma informação que parece um pouco repetida, mas que com o passar do tempo a gente vai removendo do sistema. Os tipos de objeto contratual, então, vou colocar aqui serviços também, se ele permite subcontratação sim ou não, né? Aqui muito similar ao que a gente já tinha no GMS, se a comissão participou da elaboração do ato convocatório, por padrão não, se eu colocar sim, ele já vai solicitar qual é a comissão responsável.
o tipo de benefício que se aplica, então se é tratamento diferenciado, se é exclusivo para micro e pequenas empresas, se esse tratamento diferenciado não se aplica. E nesse caso a gente está vendo o número do gasto, porque eu selecionei um órgão que dentro dessa funcionalidade aqui não está vinculado ao CIAF, mas a ideia é que todos os órgãos da administração direta e indireta que utilizam o CIAF tenham a integração com o CIAF, então o próprio IGMS nessa etapa não terá esse campo de número de gasto e ano gasto. Se essa publicação consta no PNCP ou não, então nessa primeira versão a gente ainda estava com a publicação não automatizada, mas agora ele já está automatizado, então eu posso clicar aqui que sim, ele vai constar no PNCP. Uma obrigatoriedade aqui para as dispensas também é o aviso de dispensa, né, de contratação, então se eu não fizer pela dispensa eletrônica, eu devo emitir um aviso, né, de contratação para que os fornecedores tomem ciência de que o Estado está contratando, está adquirindo determinado produto. E aqui a exigência, então, de número de publicação, o endereço eletrônico da publicação. No caso do Diário Oficial do Estado, a imprensa oficial ali é o endereço definitivo e a data que está prevista essa publicação, ou se ela já aconteceu, né? O agente autorizador, a autoridade competente para autorizar essa dispensa, essa inexigibilidade. Aqui no caso eu coloquei comissão de licitação, tirei a comissão, não exige mais a comissão de licitação. E aqui também é uma novidade, mas que a gente está muito vinculado à história do Compras Gov, né? Ou seja, haverá disputa ou não, então se o órgão optar por fazer a dispensa eletrônica, ele pode fazer o registro aqui do que vai acontecer, em que horário essa dispensa acontecerá, e em que momento, em que dia e hora isso vai começar a startar. Se eu colocar não, ele precisa justificar por que ele está optando por fazer uma compra sem disputa, né, com a dispensa presencial. Texto padrão aqui. Então, a sequência de gravação é aquela mesma, o número interno do estado todo, então toda vez que eu gerar um número, ele vai gerar um número sequencial para essa dispensa, diferentemente do número que é da nossa pesquisa de preço. Então, nos processos, naturalmente, eu já tenho um número de pesquisa de preço e um número de solicitação de compra, então são duas etapas bem distintas. A previsão de consumo também, para os órgãos que utilizam o sistema do registro de preço, que agora passa a ser intenção de registro de preço, também terá um número sequencial iniciando do zero, ou seja, se eu fizer o meu primeiro planejamento de IRP, aquele vai ser o primeiro IRP do Estado. Aqui nesse caso, provavelmente a gente já tem, deixa eu pegar aqui, o do DECOM, a gente já fez alguns testes, então, nesse ambiente. Então, eu já tenho no ambiente de treinamento o terceiro IRP, com manifestação de interesse dos órgãos, e terminado o prazo vigente, a inclusão do processo já apresenta aqui o histórico do processo. Vou mostrar um pouco aqui no detalhe a inclusão do registro de preço, que ele também teve algumas modificações. DECOM. Então, no caso de material, ele faz um descritivo sucinto do tipo de intenção de registro de preço, aqui o objeto que vai fazer parte desse registro de preço, indica uma data máxima de retorno para os órgãos. Aqui a gente sempre recomenda o que está no texto da lei, né, 8 dias, então tem até o dia 10 para dar o retorno, acho que tem um feriado aqui no meio, vou colocar até um pouco mais aqui, é o dia 14, e aqui também a gente tem uma possibilidade de vincular com outras pesquisas de interesse. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma pesquisa de interesse já aprovada, se fosse o caso dela não estar em processo, poderia vincular essas duas para fazer parte do mesmo processo. Ela permite carona, sim ou não, então a gente tem algumas situações que são pontuais do órgão, é uma demanda judicial ou algo assim, então tem a possibilidade de definir se essa intenção de registro de preço permite ou não a carona, e se ela é de uso exclusivo, né, a intenção de registro de preço exclusiva desse órgão ou entidade, sim ou não também. Caso o usuário opte por não, né, ela não vai ser exclusiva, aqui tem a necessidade dele justificar porque não é exclusiva, nessas situações em que o órgão não é o detentor da possibilidade de registrar
preços, né? Isso vai acontecer em situações de excepcionalidade, em alguns órgãos que têm essa possibilidade de registro exclusivo. Outras novidades aqui, então, a busca por item. Então, a busca por item permanece. E o texto aqui. Eu posso buscar por item, da mesma forma como a gente poderia fazer antes. Posso buscar por pesquisa de preço. Então, se eu tiver uma pesquisa de preço aqui vigente, eu pesquiso direto pelo número da pesquisa. Deixa eu ver se eu acho um. Localizar, abrir nova tela. Pesquisa de preço. Vou pegar aqui um material. Agora sim. Pegar, por exemplo, essa 12080 aqui. É uma funcionalidade para reduzir o nosso retrabalho aqui, né? Então, todos os itens que já estão e fazem parte dessa pesquisa de preço já poderiam ser trazidos aqui para dentro da pesquisa de interesse. Então, a gente pensou na ideia de evitar mesmo retrabalho para o usuário, né? Ao invés de eu selecionar todos os itens uma vez, faço a minha pesquisa de preço, depois na intenção de registro de preço faço uma nova inserção. Então, um processo para simplificar o uso do usuário aqui, e até mesmo pensando na pesquisa de interesse anterior, ou seja, se no ano passado eu fiz uma previsão de consumo e pretendo usar os mesmos itens, eu poderia utilizar a previsão de consumo também para selecionar todos os itens aqui novamente, pensando em evitar retrabalho mesmo para os usuários. E aqui a funcionalidade já existente, que é o detalhamento do local de entrega. Se eu marcar essa opção aqui, o usuário naturalmente teria que inserir local de entrega item a item. É pouco usual, mas normalmente em itens de serviço a gente precisa desse detalhamento do local de prestação de serviço. Na maioria dos casos não se aplica, mas se for necessário, o usuário faz a indicação de cada um dos itens aqui com locais de entrega distintos e quantidades específicas para cada um daqueles locais. Funcionalidade interessante, principalmente para postos de trabalho, né? Mesma sequência, o sistema gera um número então de registro de intenção de registro de preço aqui. Outras funcionalidades aqui também relacionadas dentro da solicitação, então eu também teria essa funcionalidade de seleção de itens. Deixa eu fazer aqui para vocês uma compra direta, para demonstrar isso também. Vou dizer que ele vai gerar um contrato aqui, vai ser de material de então, critérios de idade.
dados ordenadores, beleza. CEP no celular. Tem uma precisa de um validador aqui, como a gente está na área interna, talvez ele não consiga gravar assim. De segurança. Sem problema. Vou pegar uma solicitação que já está dentro. Aqui. Um dos itens que eu queria mostrar para vocês é a seleção dos itens. Então, a seleção dos itens também a gente permite a pesquisa de preço através da seleção dos itens, por causa da falta do certificado. Não vou conseguir mostrar para vocês agora, porque ele está fora do ar a vinculação com o CEP. Mas aqui a ideia é a mesma lá da intenção de registro de preço. Ou seja, eu posso selecionar os itens um a um ou utilizar a minha pesquisa de preço para incluir todos os itens, até para evitar retrabalho naquelas situações onde eu tenho 20, 30, 40, 50 itens dentro de uma pesquisa de preço e eu consigo incluir todos os itens de forma automatizada. Um outro item que é importante aqui também são os anexos. Então, os anexos para os casos de dispensa e inexigibilidade hoje são o ato autorizatório e o aviso, o instrumento de contratação direta, para os incisos 1 e 2 do artigo 75. E nesse caso a gente ainda está fazendo um tratamento, ele não está permitindo hoje por causa das alterações da versão 2.2.5 do PNCP, mas a ideia é que a gente tenha também a vinculação da ata de registro de preço para as dispensas e inexigibilidades. Nesses casos aqui de registro de preço também seria obrigatório os itens 5, 0 e 19. Então, o item 0 aqui, ó, tudo autorizatório, o item 19, o aviso ao instrumento de contratação direta, e o item número 5, que refere-se à ata de registro de preço já assinada, né? Novidade aqui também do módulo. E o indicativo aqui que a gente vai ter se ele já consta no PNCP ou não. Então, na visualização eu consigo ter essa interação já do sistema para que ele apresente se consta ou não no PNCP. Vou mostrar na tela anterior também. Aqui no cantinho, tá? Aqui, PNCP. Então ele consta a sequência do envio do PNCP e a data que ocorreu o último envio. Por que ele está mostrando ali 8 de março, 10 e 10? Porque a gente, dentro do nosso módulo, a gente optou por fazer alguns ajustes nessa primeira versão. Então, não é mandado tudo de forma automatizada no momento que o usuário termina esse primeiro envio. Então, eu tenho a primeira remessa aqui a 1 hora, né, de hora em hora, para o processo de licitação. Os resultados saem a cada hora, minuto 5, então, digamos, agora são 10 e 9, às 10 e 10 eu faria o envio das dispensas de licitação, e isso é feito diariamente. Então, a cada hora a gente faz um envio, nesses casos aqui, nesse histórico. Isso depois a gente vai passar nos avisos e a gente vai avaliar se esses tempos aqui de integração são suficientes ou não, né? Na nossa primeira versão a gente ficou muito preocupado como a performance do PNCP responderia a esses envios em sequência, né? Então, a cada 5 minutos a gente faz o envio de alguma coisa. Digamos que nós não temos ainda nenhum contrato da nova lei de licitações, então no minuto 25 o sistema faz a varredura, não acha nenhum contrato, não envia nada. Existindo um contrato que seja, nesse 1 hora e 25 minutos ele vai fazer a primeira remessa. Ponto importante. Tinha mostrado aqui as dispensas, as atas também já estão disponíveis lá no PNCP, então aqui eu já consigo visualizar a ata com os anexos,
já tem o histórico de inclusão dos anexos, já tem o anexo para o usuário baixar, já tem a vinculação dentro do compras do PNCP com o número da entidade e o número desse processo que é assumido dentro do PNCP. E aqui, vou pegar essa história, nós também vamos ter um link para o portal de transparência do Estado. Então, acessar a contratação também vai permitir que o usuário já venha direto para essa pesquisa aqui e localize. Nesse momento, a gente ainda está com o link já no sistema de produção, então ele não está achando esse teste aqui do pregão eletrônico, mas na versão a partir da segunda-feira isso já vai ser funcional, né, que é isso aqui que ele vai trazer. Então, o número do processo, o ano do processo, e o usuário já tem o resultado da pesquisa aqui. Processo bem ágil também. O grande conceito aqui, né, do PNCP foi trazer essa agilidade para o sistema e para o usuário não ficar preocupado, foi, não foi, como era o caso do SEISED, né? O SEISED a gente tinha muito a questão do usuário ter que avaliar se aquele erro era corrigível ou não, se as remessas tinham sido fechadas ou não, então isso é uma preocupação do sistema de MS para que o usuário também não tivesse que ficar o tempo todo preocupado se os dados que estavam ali condiziam com a informação do processo ou não. Então, é uma novidade também. Da fase de publicação do processo, é um processo aqui do DECOM também está publicado. Então, a gente tem como novidade, a gente optou também por mudar as nomenclaturas. Nosso pregão eletrônico chama PREG-E, pela nova lei, e o pregão presencial PREG-P, mesmo para as concorrências. É uma forma da gente mudar a nomenclatura e não gerar confusão do que era a lei antiga e o que é a nova lei. Nesse primeiro momento, PREG-E é o nome que a gente adota para o pregão eletrônico. Vou pegar aqui coisas que fez isso, que publicado para a gente poder visualizar a publicação. Então, as funções de alterar a publicação, né, não vigentes, aqui com algumas novidades. Então, se eu selecionei material serviço, eu ainda posso alterar aqui material para serviço, material com serviço. Então, naquelas situações em que eu seleciono material e serviço, mas os itens do meu lote só tem material, ele vai ser um processo só de material. Então, o próprio sistema já vai nos alertar dessas inclusões. Os modos de disputa ainda permitem alteração, o tipo de compra aqui, o tipo de amparo legal do contrato, esse tipo de coisa o sistema está permitindo alterar. A gente ainda está avaliando aqui a questão do critério de julgamento. Nesse caso, ele está selecionado menor preço, é um dos itens que eu não consigo mudar, assim como a modalidade. A gente vai avaliar o impacto dessas modificações dentro do sistema, mas a ideia é que a gente permita algumas alterações, talvez um pouco mais profundas após o cadastro. Depois da primeira publicação, provavelmente não mais. Então, publicar novamente também fala da questão de que eu estou realizando uma nova publicação e que a publicação anterior será inativada. ISO. A exigência do parecer do jurídico antes de publicar também continua existindo. Nesses casos, quando o órgão tem recurso internacional, também a função do BID aqui, que torna esse valor estimado sigiloso, no caso. A gente também fez tratamentos específicos para os órgãos, para o tratamento sigiloso. Então, se houver um posicionamento de que a gente tem um processo sigiloso, também vai poder trabalhar com isso dentro do processo. Essa versão nova do manual do PNCP 2.2.5 também trouxe a possibilidade de sigilo em alguns itens, então é um item que a gente vai trabalhar dentro do GMS para que a gente possa, dentro de um lote, selecionar se aquele lote é sigiloso ou não. Então, aqui informações para envio desse processo para os fornecedores, né, da nossa linha de fornecimento. Então, é um item de gêneros alimentícios, qual é a classe desse item, qual a data de publicação. Lembrando que as regras de publicação lá no nosso portal de transparência permanecem as mesmas. Então, se eu agendar uma publicação
para segunda-feira, por exemplo, dia 3, a partir das 8 horas da manhã, esse horário vai ser o que ele vai ficar disponível no portal da Transparência do Estado. E como agora a gente tem a questão do envio para o PNCP, as mesmas coisas precisam acontecer no PNCP. No horário de publicação, ele vai para o PNCP para disponibilização. Algumas modificações que nós fizemos aqui seriam se o edital permite a retirada presencial ou não, então se ele colocar que sim, ele indica o endereço. Nessa primeira versão a gente não conseguiu remover os endereços das apresentações das propostas aqui e de abertura do certame, mas elas não são campos obrigatórios, mas a ideia é que ele fique dessa mesma forma aqui. Na retirada, o usuário diz se sim ou não, se permite a apresentação das propostas presencialmente, se ele permite a abertura do certame também de forma presencial, e se ele disser que sim, ele precisa daí sim preencher o endereço. Pedido de esclarecimento com os mesmos critérios aqui vinculados à abertura, então se a abertura vai acontecer a partir do dia 3/4, os pedidos de esclarecimento precisam começar a acontecer na sequência da publicação, e o prazo máximo definido pelo pregoeiro, normalmente de acordo com a data que ele definiu aqui para a abertura do certame. Nessa primeira versão, a gente optou por não inserir todas aquelas opções de possibilidade de abertura de certame. Então, o mínimo é 8 dias, mas o sistema não está dizendo que, de acordo com o tipo de modalidade, você precisa definir um prazo maior, como consta na lei. Então, a gente optou só pelo mínimo de 8 dias úteis para a publicação. Isso vai ser uma decisão da equipe de licitação, do pregoeiro, atender aqueles critérios de prazo máximo de abertura, ou mínimo nesse caso aqui. Os endereços de divulgação permanecem os mesmos, então a gente divulga aqui que foi publicado no DIOE, no dia da publicação. Se há necessidade de envio de aviso para o fornecedor, sim ou não, a gente de maneira geral opta por sempre, por padrão, já enviar avisos para esses fornecedores na linha de fornecimento deles. É algo que a gente vai tratar ainda nas próximas versões, até pela questão de melhoria do módulo de fornecedores. A gente quer não só vincular o grupo de itens, mas também a atividade econômica, o KNAI do fornecedor. Então, o fornecedor, nas próximas versões, ele teria a possibilidade de selecionar se ele quer receber e-mail ou não, e quais linhas de fornecimento, se ele quer receber por um KNAI específico dele. Então serão algumas melhorias aqui do módulo, até para tornar esse processo de conversa com esses fornecedores algo mais claro para ele. Eu forneço determinado tipo de material que está lá no meu cartão do CNPJ, mas às vezes ele seleciona uma linha de fornecimento que não é a específica dele ali, ou ele só quer acompanhar os processos e acaba recebendo um número muito grande de e-mails. Até é um processo que, conforme a gente vai avançando também, a ideia é que o e-mail se torne um procedimento auxiliar, mas que na maior parte das vezes o próprio fornecedor, entrando pelo sistema, já tem acesso aos editais que ele tem marcado como interesse dele de fornecimento, ou de um material que ele tenha possibilidade de fornecimento. O histórico de publicações, nesse caso, como a gente está fazendo uma republicação, então o sistema mostra o histórico, e aqui é aquela história do pregão com transmissão pública. Então, se houver a necessidade de transmissão da sessão pública, seja por prova de conceito, prova técnica, ou mesmo pelo fato de ser um pregão presencial, eu marco sim, e já insiro o endereço web aqui da transmissão e faço um descritivo sucinto da transmissão. Caso não tenha necessidade de prova de conceito, prova técnica, eu desmarco. Isso aqui são opções que a gente pode inserir no processo depois. Item obrigatório para a publicação do edital, o item número 1, o edital, e o ato autorizatório, e depois, conforme o processo vai tramitando, daí a gente tem a exigência da adjudicação, homologação, ata da sessão pública da comissão, ata de registro de preço. Então a gente tem um rol grande aqui de itens. O máximo, em função do Portal Nacional de Compras, para os arquivos é de 30 megas, mas a gente abriu uma exceção aqui que não vai para o Portal Nacional de Compras, que são outros anexos. Então, no caso de eu precisar colocar outros arquivos aqui, até 100 mega por arquivo,
sem limite de quantidade de arquivos. Tá? Uma melhoria aqui do sistema também para atender aquelas situações bem específicas de, eu tenho um projeto grande para anexar, então você particiona um arquivo em até 100 megas cada arquivo e anexa todo o histórico em um WinRAR, por exemplo, em zip ou algo assim. E a mesma coisa ainda, posso agora salvar como um rascunho, então ao invés de já publicar, eu salvo em rascunho, retorno isso e faço a publicação final, e até mesmo excluir o rascunho. Mudei de ideia, depois eu volto e excluo o rascunho e dou continuidade, e ele continua com aquela publicação anterior mesmo. Então essas novidades em questão de publicação. A gente tem perguntas, Valéria? Podemos responder algumas perguntas, eu ainda gostaria de mostrar mais algumas coisas, mas acho que é interessante a gente mudar um pouco aqui o rol. Vou pegar aqui. Lembramos que esse evento está sendo gravado e ficará disponível na plataforma para posterior consulta, né? Porque é muita informação. Então, a primeira pergunta é do Guedes, do CCG. A nova lei de licitações vai adiar? Então, o Estado do Paraná não trabalha com essa hipótese, né? A gente trabalhou para que o pregão eletrônico, as concorrências públicas, os pregões presenciais estivessem integrados ao PNCP. Então, nós não trabalhamos com essa ideia. A gente está acompanhando, assim como a gente acompanhou todo o projeto de lei que deu origem à nova lei, então o Estado do Paraná sempre fica atento a isso, mas a gente não trabalha com essa hipótese, né? Se o Estado, a partir do dia 1º de abril, já está integrado ao PNCP, não há motivos para pensarmos em adiar algo que funciona, né? E que pode ser desenvolvido. Naturalmente, os outros estados, a gente não sabe qual é o movimento deles, mas eu imagino que a ideia ainda até porque hoje já é dia 30 de março, eu acho que a possibilidade de adiar é muito pequena. Então, o Sérgio Nascimento pergunta, a dispensa realizada através do GMS substitui a do Compras Gov? Olha, são coisas diferentes, né? A gente está falando do GMS naquela dispensa para acompanhamento do Estado. Depende do tipo de dispensa, quer dizer, estamos falando de uma dispensa sem a disputa, que é aquela situação em que eu recebo as cotações dos fornecedores e concretizo a aquisição com menor preço, essa fica registrada só no GMS e a inclusão no GMS valida essa aquisição. Agora, se eu estiver falando de uma dispensa eletrônica, naquela em que eu vou disponibilizar esse aviso de contratação e ainda vou contratar fornecedores, vou exigir que eles disputem, né, que é o nosso mini pregão, que é a dispensa eletrônica, que inclusive exige, né, pelo texto da lei, um agente de contratação para levá-la, esse processo daí sim teria que acontecer hoje pelo Compras Gov, que é o único sistema hoje no país que está atendendo, disponível, né? Está disponível e que atende a vinculação com o PNCP também, né? O Marcelo Garcia pergunta, vamos precisar cadastrar o órgão ou vão fazer isso pela SEAP? Não, todos os órgãos hoje já criados para a utilização do GMS vão continuar utilizando os seus próprios órgãos. O sistema GMS faz essa integração com o PNCP de forma automatizada e o usuário não precisa se preocupar. Eu enxergo lá o Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é uma unidade que eu faço a aquisição. Então, o usuário vai continuar utilizando a mesma unidade que ele utilizava anteriormente para fazer as aquisições. Ok. Então, vamos à próxima pergunta. Daniele Costa. Então, pode-se optar por publicar o aviso da DL no DOE e depois inserir os dados no GMS, sem necessidade de ser disputa eletrônica? Sim, obrigado pela pergunta, Daniele. Sim, na verdade, se você for olhar o texto do nosso decreto estadual, ele fala de poderá, né? Então, não há obrigatoriedade de se realizar uma dispensa eletrônica, então a gente pode optar, sim, por fazer uma dispensa normal.
Isso ainda vai ser muito discutido. Imagina que em algum futuro próximo a gente tenha um posicionamento muito similar ao que o governo do estado assumiu em relação ao pregão eletrônico, né? O pregão eletrônico é o procedimento normal e o pregão presencial é a exceção. Muito provavelmente, e a gente está prevendo isso também até por causa do PNCP, o usuário teria que justificar por que ele optou por fazer a dispensa normal e não a eletrônica, né? Então, há necessidade justificativa nesses casos da dispensa não eletrônica. A Débora Tanzinasso, no GMS, o limite para dispensa versus valor era calculado pela classe do item. O decreto 10.086 agora prevê que o limite está vinculado ao código KENAI. O GMS fará essa correlação com o KENAI e bloqueará o limite? Uhum. Bom, nessa primeira versão a gente não tratou desse bloqueio por KENAI. Então, o bloqueio acontece naturalmente pelo valor da dispensa. Nas próximas versões a gente vai avaliar isso, até porque, como eu citei ali, a ideia é que a gente faça algumas melhorias com relação ao cadastro do fornecedor. Então, teríamos que vincular aquele fornecedor com aquele KENAI a esse projeto, a esse processo de aquisição. É um processo que a gente está avaliando, sim, mas nessa primeira versão o que a gente bloqueia é o valor total, ou seja, os limites lá de 57 mil, o que está previsto na 14.133, artigo 75. O Pedro Luiz Pilati, como fica a questão do Compras.gov já criar uma licitação no PNCP e o GMS encaminhar novo cadastro do mesmo procedimento? Sim. A gente está tratando isso, a gente ainda espera um posicionamento do Compras.gov, mas hoje sim, a gente trabalharia com a licitação, a publicação do edital em duplicidade. Mas no futuro a gente quer conseguir do Compras.gov essa possibilidade. O Estado do Paraná faz o envio através do GMS para o PNCP e apenas utiliza o Compras.gov para a licitação, né? Para evitar essa duplicidade, né? Isso. O Nivaldo Martinez Júnior pergunta: teremos algum local onde poderemos consultar se o registro de preço terá a possibilidade de carona, seja ele do Estado ou de outro ente da Federação? Então, no PNCP, hoje ele não tem essa funcionalidade, tá, Nivaldo? Obrigado pela pergunta. No GMS, conforme a gente for avançando ali com o PTE, porque a primeira versão também a gente manteve muito a estrutura do PTE, até porque o sistema do PTE de transparência do Estado é da CGE, então existe a necessidade de uma sinergia entre as unidades e a gente estava muito focado em integrar com o PNCP. Nas próximas versões, muito provavelmente a gente tem essa visualização através dos relatórios mesmo, então o usuário já vai conseguir nos relatórios, seja do portal ou do GMS, visualizar se aquele edital permite ou não a adesão à carona. Até porque a gente vai ter muitas modificações, saiu agora essa semana uma notícia que os municípios podem pedir adesão às atas dos estados e como o Paraná integrado e tem um volume grande de atas, hoje a gente trabalha em média com 7 mil itens em registro de preço, então esse volume naturalmente vai atender muito os municípios, né? Então vai ser interessante sim que o município tenha um lugar onde ele possa acessar e de forma muito ágil saber se aquele item que está em registro de preço cabe a ele e vai atender às necessidades dele. Então é um processo que a gente vai trabalhar sim, mas não entrou nessa primeira versão essa vinculação. Teremos muita novidade por aí, né? Com certeza. O Giovanni Duzzi pergunta: o sistema proporcionará recursos para aquisições internacionais? Ainda, mensuração de valores em moedas estrangeiras? Ótima pergunta, Duzzi, obrigado. Faz alguns meses que eu não vejo Duzzi, um abraço. Nessa primeira versão não ainda, a gente não está tratando essas aquisições internacionais, mas sim, isso está no nosso espectro, a gente tem observado isso. O Compras.gov tem essas funcionalidades, então sim, o GMS vai ter essas vinculações até para pensar mesmo em outras moedas, né? Principalmente nas aquisições internacionais, Banco Mundial, esse tipo de coisa a gente precisa tratar, mas nessa primeira versão a gente ainda não está. Tem muita coisa, vamos com calma. Vamos para e passo. O Bruno Chimentão Punhaghi: no decreto estadual, ele diz que a disputa eletrônica poderá ser utilizada,
Mas na resolução CEAP 603 de 2023, diz que a disputa eletrônica deverá ser utilizada. Como devemos proceder? Uhum. Olha, Bruno, obrigado pela pergunta. Eu acredito que você está fazendo a interpretação de que a gente está falando que a disputa deverá ser utilizada no Compras.gov, né? A gente não está indo contra o decreto que fala exatamente isso. A dispensa eletrônica poderá ser utilizada. E daí, como consta lá nesse mesmo decreto que a CEAP era responsável por normatizar qual sistema faria isso, e nesse primeiro momento o GMS não teria condição, né, de realizar a disputa eletrônica, é algo que também a gente está desenvolvendo o projeto, a gente pretende que o sistema faça toda a disputa eletrônica, seja da dispensa eletrônica, da inexigibilidade, dos pregões, mas isso não seria possível nesse momento, né? Se os órgãos nos acompanham de forma mais próxima, sabem que a gente buscava recursos desde 2020, antes mesmo da lei ser aprovada, já com esse conceito de acompanhar a minuta do que estava tramitando na Câmara, no Senado, e no momento que saiu a publicação da 14133, quando foi autorizada, assinada pelo presidente em 1º de abril, a gente já tinha muita coisa encaminhada, né? Se a gente for olhar o histórico de configuração do DECOM, as modificações que a gente tinha feito internamente no DECOM, a gente estava muito antenado com essas modificações todas. Então, em termos de acompanhamento do que a legislação fala, a gente tem sido muito atuante, e a ideia é sim que o sistema faça todo esse processo de disputa e tal, mas são etapas. A primeira etapa, então, a disputa, as dispensas, elas podem ser eletrônicas ou não, e acho que nos próximos dias a PGE também sai com uma normativa indicando quais são os procedimentos. Para fazer uma dispensa eletrônica vai ser bastante trabalhoso, é quase um pregão, então tem bastante coisa saindo por aí, mas assim, a resolução da CEAP 603 fala especificamente da utilização do Compras.gov para fazer a dispensa eletrônica, não que ele diga que obrigatoriamente eu preciso fazer a dispensa eletrônica. Uhum. Senão eles entrariam em um conflito até, e não faz sentido. A resolução específica em relação a um item que o decreto se referia. E temos aí a Fernanda Evangelista, que pergunta, então, esse ano usaremos o Compras.gov? Obrigado pela pergunta, Fernanda. Sim, esse ano definido que a gente usa o Compras.gov para licitar. Nós esperamos alguns posicionamentos de outros sistemas, né? Então, a ideia inicialmente não era o Compras.gov, a gente buscava outras alternativas no mercado, e essas alternativas não chegaram, então, esse primeiro ano a gente vai utilizar o Compras.gov, e conforme a gente consiga recursos e tenha braços, a gente pretende inserir as disputas dentro do GMS em algum momento. Está no nosso espectro. Temos o Luiz Fernando Zorzi. A dispensa de licitação pode ser utilizada para demandas que existem há mais de um ano, por exemplo. Existe um tempo definido? Fernando, eu não entendi muito bem sua pergunta, eu teria que avaliar em que situação você está falando. A gente tem um registro de preço e ela tá esgotando e você está com a dispensa vinculada, enfim, e qual é o tipo de dispensa? Se a gente falar, por exemplo, de uma compra direta, ela está vinculada ao valor de 57 mil, né? Talvez, se você puder detalhar melhor a sua pergunta e eu responder, inclusive, com calma, acho que a gente poderia voltar ao assunto, mas depende do tipo de dispensa, vai depender, né? É uma dispensa emergencial, pode ser que ela já tenha acontecido por 6 meses, então é muito específico, mas me manda no detalhe a sua pergunta que a gente responde depois. E teremos várias webs nesse sentido, né, Cleverson? Comecem a anotar suas dúvidas para a gente poder preparar outras webs. Sim, aí. Com certeza. Então, encerramos o nosso bloco de perguntas. Você tem mais alguma coisa em tela lá para apresentar, Cleverson? Vou voltar Cleverson? mais algumas apresentações para eles, então, se eles quiserem. Então, nesse primeiro bloco, encerramos as perguntas e vocês continuam encaminhando pelo chat, né? Se aparecer mais alguma pergunta, que o Cleverson vai lá para a questão das telas para mostrar mais algumas coisas para vocês. Temos mais uns 30 minutos, né? Temos um tempo. Então, fica à vontade. Obrigado, Valéria. Muito bom.
Muito bem. Bom, queria falar um pouco, queria fazer alguns agradecimentos antes da gente dar continuidade. Queria agradecer ao secretário da Administração e da Previdência, o Elisandro Pires, e a diretora-geral que fez a abertura inicial, Luciana Carla da Silva Azevedo. Obrigado pela confiança em nos permitir mostrar um projeto tão grandioso, assumir um projeto tão grandioso quanto esse. Queria agradecer também a diretora de área, Roberta Alves, que nos ajudou muito nessa fase final ali, principalmente na assinatura do contrato. Obrigado, Roberta. Agradecer a Maria Carmen. Obrigado, Maria, pela confiança de novo, né? Que eu pudesse estar à frente de um projeto como esse. Sei o quanto é importante para a gente. Agradecer também as equipes da CEAP-DECOM ali, o chefe de divisão da licitação e a equipe como um todo da divisão de licitações, representada pelo Wellington. Obrigado a vocês. A Maria Wagner, a Cucato, Márcia Cucato. Obrigado, Márcia, pelo apoio de sempre. Ao chefe da divisão ali de padronização e catalogação, Gabriel, também. Obrigado, Gabriel. Não vou esquecer da minha equipe também, o Luciano e Edilson, Luciano José de Lima, Edilson Oliveira de Silva. Obrigado pelo apoio de sempre, vocês são 10. Não posso deixar de falar também a Márcia Blaucius, do DOS, o Mário César Nicoladelli, a Júlia Gilbert Loyola, a Michele Kowalski, que ajudaram ali no termo de referência desse contrato e que também são parte da equipe do GMS. Obrigado pelo apoio. A Lorena e o Felipe, ali do DOS também. Obrigado pelo apoio de vocês. A Lorena e o Felipe chegando com o negócio pegando fogo, mas obrigado pelo apoio de sempre. A equipe da Celepar, então, todo o pessoal da Cozin, B3 lá, o Márcio, a Oxana, o Rodrigo Albani, a Gina Cortez, a Tatiane Garcia Pires, o Marcel Felipe, o Evandro, o José Alves, o William Alves também. Obrigado, William. Obrigado a todos vocês pelo empenho ali. A gente conseguiu cumprir a primeira etapa de entregas. Queria agradecer também a Valéria. Obrigado, Valéria. Valéria de Cássia, obrigado. E a Aline Albano Justus também por ceder aqui o espaço. A gente meio que pegou esse espaço correndo, mas elas são super 10, sempre a gente dando sufoco, né, Valéria? Mas muito obrigado pelo apoio. Queria mostrar então para vocês dessa etapa, acho que foi o Garcia que perguntou sobre essa parte dos órgãos. Então a gente tem os órgãos já cadastrados dentro do GMS e dentro do Portal Nacional de Compras. Então, para a parte de envio do PNCP, não existe a necessidade do usuário se preocupar em buscar quem que fica responsável. O sistema, conforme o usuário está fazendo as dispensas, aprovou a dispensa, ela vai para o PNCP naqueles horários pré-definidos. Ele publicou o processo de licitação, ele vai naquele horário definido. Como eu mostrei lá na página inicial, a gente tem um cronograma aqui de horários de envio. Então, para o usuário, quando ele colocar o resultado da dispensa de licitação ou do processo licitatório, já tem os horários para envio desses resultados. Concluir uma ata, já tem um horário definido. Isso tudo depois a gente vai formalizar, inclusive, para vocês, até para vocês conseguirem acompanhar isso dentro do PNCP. Olha, fiz a publicação no GMS, terminei lá 10h59, 58 segundos, não apareceu. Pode ser que o sistema já tenha feito alguma validação, isso a gente vai monitorando aos poucos, tá? Então tem bastante coisa para a gente desenvolver. Então eu já tentei dar alguns spoilers do que ainda a gente vai trazer, né? Então em função dos prazos, as modalidades que a gente tratou na NLC são essas aqui, né? Então a gente tratou concorrência eletrônica, concorrência presencial, pregão eletrônico e pregão presencial. A gente vai ter dentro do SRP funções também muito similares, né? Com as novidades de dispensa e dispensa eletrônica.
aliás, a dispensa tanto a presencial quanto a eletrônica e a inexigibilidade. Esses dois itens a gente está avaliando ainda, pode ser que nos próximos dias a gente mude o fluxo desses processos aqui, mas esses dois nessa primeira fase também não vão ser pensados em termos de registro de preço. Então pode ser que nos próximos dias a gente faça alguma modificação. Valéria? A gente ainda, hoje à tarde, provavelmente temos uma reunião para definir se a dispensa do registro de SRP ficaria como um processo mesmo, a gente vai inserir como uma solicitação de compra, e dentro do GMS eu particularmente considero mais simples para resolver. Você aprova e ela finaliza, né? A questão fica muito mais nessa questão das possibilidades de adesão, nas possibilidades de participação de outros órgãos, principalmente na parte de intenção de registro de preço. Então, nessa primeira versão, a gente optou por pensar mesmo que todo o registro de preço passaria por essas fases, tá? Então, digamos que eu vá fazer um pregão eletrônico aqui, as etapas de inclusão de lotes e tudo tem a possibilidade de ser incluída através da intenção de registro de preço, seja para pregão eletrônico, seja para dispensa. Então, tem alguns tratamentos que a gente precisa fazer em relação à dispensa aqui e que não está funcional. Então, o que está funcional hoje são as concorrências, tanto presencial quanto eletrônica, e pregão eletrônico e pregão presencial. Essas 4 modalidades estão funcionais para o SRP. Em relação às dispensas, daí com as dispensas normais, né? Aí sim eu tenho todo esse rol aqui de dispensas, então todos os incisos previstos para dispensa e todos os incisos previstos para inexigibilidade. Isso está funcional, isso está no PNCP já está integrado e a gente já tem os registros todos validados. Aqui eu tenho um erro de integração que é uma solicitação do ano passado, então enquanto a gente estava desenvolvendo, isso a gente não consegue modificar porque a estrutura do PNCP foi alterada, mas são detalhes. Por isso a nossa preocupação nessa primeira fase de implementar a versão mais atual, mas obviamente isso também vai demandar das nossas equipes um ajuste fino, né, quando das alterações das novas versões do PNCP. Isso é um dos itens que nos preocupa muito, de maneira geral, outros estados que participam do CONSAD também trouxeram essa preocupação. Muito provavelmente o PNCP passe por atualizações mensais, mas se ele tentar antecipar essas atualizações para o GMS, seria necessário fazer atualizações com mais frequência. A gente, óbvio, tem tentado discutir com o PNCP para que essas atualizações sejam bem descritas antes de serem lançadas, seja em ambiente de treinamento e em produção também. Bom, da fase interna, essas alterações. Na fase externa, deixa eu mostrar para vocês um processo na fase externa, também sofremos algumas modificações aqui que são, eu acho, pertinentes para a gente mostrar no CIAP. A etapa de fase certame, ela não foi automatizada ainda, então o usuário pode inserir ela automaticamente, aqui nem precisa de nenhuma confirmação, só vou colocar ele na fase certame. Novidades na fase externa, então a gente tem o declarar vencedor antes da adjudicação, é uma etapa que a nova lei trouxe, então a gente teve essa função inserida aqui, então a gente declara os vencedores dos lotes para depois adjudicar os lotes e adjudicar o processo, e depois da adjudicação, daí sim, a homologação. Caso haja necessidade de revogação, anulação, suspende o processo e ele permite essas funções. Deixa eu suspender essa para mostrar aqui, vou suspender o processo inteiro. Então, com o processo suspenso, eu posso anular e revogar o processo.
posso retornar ele para a fase certame. Caso aqui, se eu for revogar, eu digo qual é a data do resultado, se ele foi anulado ou revogado, justifico, se eu vou aplicar para o processo todo. Esse caso aqui é um processo com um lote só, mas o processo todo aplicado, né? Revoga-se ou anula um processo. E outras funcionalidades, como foi suspenso e vai retornar para a mesma fase, ou vai ser republicado. Caso haja necessidade, já fica disponível para republicar esse processo suspenso. Vou retornar ele para a fase certame para mostrar para vocês o resultado. Então, o resultado do certame aqui. Esse item aqui dos dados representantes é um item que era bem específico do SEISED, então a gente, nas próximas versões, vai avaliar a necessidade de toda essa informação. A gente também tem a questão da LGPD, então aquele conceito de pedir dados que sejam pertinentes ao processo, talvez o dado do representante aqui, nas novas atualizações, já não faça sentido sem a vinculação com a necessidade de apresentação, prestação de contas para o SEISED, né? Vou pegar aqui um CNPJ do meu fornecedor. Infelizmente, sem o certificado de segurança, eu não consigo colocar o município. Eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho um outro processo. Que já está homologado, eu vou retornar ele para fazer certame. Vou mostrar esse item aqui, acho que é um item importante para a apresentação. A gente fez algumas modificações na apresentação das propostas. Então, para a gente corrigir valores de propostas, eu consigo corrigi-los aqui de forma mais ágil. O próprio sistema já fazendo os cálculos aqui de qual era o valor estimado, qual foi o valor proposto e qual é o valor calculado, para a gente não precisar ficar preso a essa tela aqui. Então, né, até para validação para o usuário, o fornecedor me passou a proposta de preço dele planilhada, e daí na hora de lançar no GMS não bateu. Aqui a gente já consegue, com que o sistema faça o cálculo novamente, e eu tenho a possibilidade aqui de baixar essa planilha com as propostas. Sei que nessa tela aqui parece estranho isso, mas quando a gente visualizar um item com um lote ou até mesmo um lote, digamos, com 10 itens, o processo todo, acho que essa tela aqui de propostas fica bem interessante de visualizar. Então, alterações de marca e preços unitários, correções dos preços e a proposta do fornecedor ficou de forma mais ágil para lançamento, e quando a gente tem vários itens no lote também agilizou bastante o lançamento. E aqui uma colinha para a gente saber o que o sistema está calculando, né? No caso de processos de material, ele utiliza essa regra, quantidade de itens versus o valor proposto unitário, e se for serviço, ele vai olhar pelo número de parcelas, né? A gente tratou dentro da fase interna e da dispensa também o número de parcelas, então já não há necessidade de inserir lá se é dia, mês ou ano. A gente fala por questão de pagamento, então se os pagamentos são mensais, esse valor seria o valor de pagamento mensal, a quantidade do serviço e o valor proposto unitário desse serviço para fechar o valor total proposto do lote. Então, algumas melhorias que a gente buscou fazer na fase externa ali no lançamento das propostas, né? Então aqui a gente visualiza a classificação. Um dos itens que eu também não mostrei para vocês, que a gente tem a possibilidade de reordenar os lotes. Então, uma novidade aqui na fase interna. Então, enquanto a gente está montando os lotes, a gente consegue reordenar. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Então agora, vou pegar um que tenha vários lotes. Aqui. Então, digamos, eu fiz a montagem dos lotes e agora preciso reordenar os lotes. Quero que o açúcar fique antes do achocolatado e o mate queimado fique por último. Ali seria o terceiro lote. A gente pode modificar aqui. Então, esse lote vai ser o 3, esse lote vai continuar sendo o 2 e esse vai ser o 1. Salva a ordem e a gente já consegue modificar a ordem. Até para a remoção dos lotes isso facilita. Digamos, eu quero remover o lote 3, que é o último lote do mate, eu já posso inserir ele como o último item. Isso era uma funcionalidade, acho que existente no e-protocolo e a gente copiou. Um abraço para a Thalita, a gente gosta de copiar coisas que funcionam. Então, aqui uma função a mais para o cadastro dos lotes também. Na inclusão dos lotes, a gente também vai ter as funções de inclusão do lote automaticamente, de acordo com o tipo de processo e de acordo com os itens, para dizer se ele é para ampla ou se ele não é, principalmente para o SRP. Então, vai ter algumas funcionalidades aqui que em breve também ficarem disponíveis para vocês. Em termos de relatórios, a gente fez poucas modificações, nós tivemos alguns pedidos de alterações dos relatórios para que o relatório constasse com a nomenclatura do próprio órgão. Vou pegar um aqui. Por exemplo, na ata de registro de preço, vou pegar um processo da CESA para mostrar com clareza para vocês. Então, esse já está na função passada, então nos processos que ainda estão correndo pela lei antiga, eles também estarão disponíveis. Vamos aqui. Da CESA para demonstrar isso, que era uma solicitação antiga dos órgãos para que os relatórios constassem com o nome deles e não com o da SEAP lá no topo. Vamos pegar o 531 aqui. Esse 531 já tem a. Ata 31 2021. Uma demanda antiga dos órgãos para que eles constassem o nome da entidade lá no topo, então a gente já está com essa versão atualizada também para que conste na ata, em todo o texto, qual é o órgão que é responsável pela ata. Anteriormente só o DECOM utilizava a ata de registro de preço, a gente optou por fazer uma melhoria aqui na inserção para que fique claro que essa ata é da CESA, né? Aquela linha na pesquisa do órgão, a gente consiga visualizar qual é o órgão responsável pela ata, se essa ata permite adesão sim ou não, esse tipo de melhoria que o sistema está passando. Bom, da minha parte é isso. Temos mais perguntas, Valéria? Então, a gente vai retornar para as perguntas. Vou encerrar. Retornando então para as perguntas. Retornando então para as perguntas,
assim que aparecer ali na tela. Nós temos a Gabi Bueno, que pergunta: um item catalogado no GMS também terá integração com o Compras Gov? Certo. A Gabi, lá da CESF, também minha amiga. Nossa, Gabi, obrigado pela pergunta. Então, nesse primeiro momento que a gente está trabalhando dentro do GMS com a padronização, isso já está acontecendo também no Compras Gov, né? Eles padronizaram água mineral. Então, o item de água mineral dentro do GMS já é o mesmo padronizado dentro do Compras Gov. Conforme esses processos vão sendo adiantados, a gente vai ter esse tipo de vinculação. Mas o código de item do GMS é o código de item do Estado e vai ser diferente do código de item do Compras Gov. Então, essa primeira fase a gente vai ter 2 buscas por catálogo de item. Obrigado pela pergunta. A Cristina Megumi Kuroda: como fica a respeito dos itens, pois GMS utiliza código GMS e o Compras Gov utiliza código BR CATMAT? Isso. A pergunta é muito similar também à da Gabriela, né? Sim, o GMS vai ter um código específico e o Compras Gov vai ter um outro código. Em algumas situações, principalmente nesses itens, conforme eles forem avançando com a padronização, a gente vai ter itens mais próximos com descritivos muito similares. Agora, nessa primeira fase, muito provavelmente o item que está descrito no GMS ou vai ser muito genérico, ou vai ser muito específico, e daí dentro do Compras vai ter algumas variações. Então, o ideal seria, dentro do GMS, optar por um item mais genérico e no Compras usar o descritivo mais próximo, né? Já que o Compras também não tem a possibilidade de selecionar um item genérico. Você tem que ir no detalhe, selecionar o tipo de item, selecionar a unidade de medida, então, esse detalhe. O Marcos Paulo precisa saber sobre a questão dos casos de itens que estão sendo catalogados no GMS não estão localizados no código do Compras Gov, nem no código BR. Como pedimos a catalogação no Compras Gov? Então, a gente também está com essa dificuldade, Marcos. Obrigado pela pergunta. Pelo que eu entendi, nessa primeira fase, o processo do Compras Gov não é de receber catalogação mesmo, né? Até porque, se a gente for olhar no detalhe, como a gente chega lá no item padronizado, principalmente no governo federal, aqui a gente até fez uma consulta à PGE para entender se esse seria o procedimento nosso, porque o descritivo lá no governo federal fala de audiência pública, de encontro com fornecedores, quer dizer, teria que chegar num consenso de um item mínimo com muito mais tempo de estudo do que o que a gente aplica hoje dentro do Estado. Então, eu entendo que hoje a gente não consegue solicitar catalogação no Compras Gov, não, a gente usa o que tem. E daí esse é um limitante dentro do Compras Gov. Enfim, acho que dentro dos itens de padronização haverá um momento dentro do Compras Gov, até porque a lei falava muito disso, né? A lei cita muito mais o PNCP, né? A catalogação, a padronização de itens é do PNCP. O governo federal, na verdade, utilizou o Compras Gov como uma escada para o PNCP, mas essa ponte entre os dois ela ainda não está 100% alinhada, né? O texto da lei fala de cadastro de fornecedores no PNCP, cadastro de catálogo de itens dentro do PNCP, e não é o que efetivamente acontece hoje, né? O Guedes, da CCG: o que poderemos fazer se não encontrarmos a publicação no PNCP? Entra em contato conosco pelo gms@ceap que a gente vai avaliar, mas a princípio a gente testou tudo, deve constar sim, não vai ter falhas não. O Renan Berzotti: a Lei 13.303 de 2016 está contemplada? Renan também, eu conheço o Renan, é Coapar, se não me engano, né, Renan? Obrigado pela pergunta. Sim, a gente não fez alterações para os órgãos que utilizam a 13.303, então segue as mesmas regras que existiam antes para os órgãos que utilizam leis diferentes. Então, serviços sociais autônomos, empresas públicas, sociedade de economia mista, né, podem usar o GMS sem a vinculação com o PNCP. A gente tem no cadastro do órgão, assim como a gente tem na necessidade de utilização do e-protocolo ou não, de outras leis de vinculação, isso tudo tem, o GMS tem padrão, parametrização, que é o termo, né? Então, eu tenho, por exemplo, hoje o Tribunal de Contas do Estado utilizando o GMS, a Assembleia Legislativa utilizando o GMS, temos
site inicial com o TJ, que pretende usar o GMS, então o GMS é padronizável para essas entidades, muito provavelmente a gente permaneceria atendendo a 13303 sem nenhum tipo de problema. O Gabriel Kapschak tem uma sugestão, que era bom ter um PDF de passo a passo de todo o processo de licitação. Isso daria uma padronização maior, aceleraria o processo e reduziria as chances de retrabalho. Está aqui registrada a sugestão do Gabriel. Isso, obrigado pela pergunta e pela sugestão também, Gabriel. Sim, o GMS, a primeira etapa, assim, a gente pretende ter cada vez mais a padronização dos procedimentos dentro do GMS. A gente já avalia com a Celepar há algum tempo uma ferramenta de BPM, então padronizar esses procedimentos todos é uma das coisas que também está no nosso espectro. E a ideia é que a gente, a partir desse nosso primeiro webinar, também produza material para instruir o usuário, né? Não termina aqui, a ideia era simplesmente apresentar essas modificações mais drásticas que o sistema recebeu, mas sim, a gente vai fazer ainda muita coisa. E dar os spoilers, né? E dar os spoilers. E tem muita coisa em parceria com a Escola de Gestão também para produzir, além desses materiais. E como eu falei novamente, aqui a ideia foi fazer algo muito, muito ágil, né, e de forma que a gente tivesse uma interação maior com eles, mas o curso também vai ser necessário em algum momento. Assim. Quando a versão estiver mais estável, mais estabilizada, mais definida, já não vai ter tanta alteração, aí eu acho interessante que a gente tenha um material muito mais robusto, né, para treinamento e para apresentação e para utilização do usuário como um todo, né? É muita novidade ainda, né, Cleber? Eu acho que tem muita coisa que funcionou bastante, né? No ano passado a gente fez com vocês a capacitação de GMS com aqueles vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e 30, 2 minutos. Funcionou muito bem. A gente até pensou nessa possibilidade agora, mas como o GMS ainda passa por muitas alterações também, esse material acabaria ficando obsoleto nos próximos meses. Então, esse conceito do webinar eu acho interessante para mostrar essas novidades e até para pontuar. Acho que é algo que, de maneira geral, os usuários também nos traziam. O GMS mudou isso e a gente não recebeu. Às vezes o aviso não chega para todo mundo, demora para chegar, né? Então, para que essas mudanças que a gente está fazendo também fiquem claras para o usuário. Né? E esse formato assim também permite que o usuário, né, tire dúvida com o próprio técnico ali em tempo real, né, troca ideia com outros, então isso é importante também. Sim. E nós temos o Cícero de Pinhais, que pergunta, sobre o estudo técnico preliminar das contratações, ainda pairam muitas dúvidas. Temos um modelo referencial, porém seria interessante acontecer mais capacitações sobre o tema. Perfeito. Não é minha área, a gente fez o projeto do estudo técnico preliminar para que o GMS produza esse documento também, mas assim, a parte de capacitação, de como desenvolver isso, muito provavelmente vem a partir da PGE, né? Sim. O DECOM, acho que a equipe do planejamento, nesse último curso que a gente fez com o DECOM, teve essa primeira pincelada ali. Teve. Então tem bastante coisa para o estudo técnico. E amanhã nós temos uma web com o Dr. Hamilton Bonato sobre o estudo técnico preliminar. Ótimo. Então quem não se inscreveu, aí as inscrições estão abertas, né? Nós vamos ter aí mais de 1000 participações, então para todo mundo, é um webinar também. Então ele estará conosco aqui amanhã a partir das 14 horas com o estudo técnico preliminar. Ótimo. Tá? Então as inscrições estão abertas ali no portal da Escola de Gestão. Sim, assim, no decorrer inteiro desse período que a lei estava vigente em algumas etapas e aguardava a entrada em 1º de abril, porque assim, a 14133, desde o momento que ela foi publicada, muitos itens já estão vigentes, né? Sim. É um item que o Dr. Hamilton pontua muito. A equipe da PGE como um todo sempre pontua, olha, o órgão já precisava estar incluindo agentes de contratação, desenvolvendo, capacitando, então é um crescente que a gente vem já desde 2021, a partir da publicação da lei, a gente já se movimentou nesse sentido, e acho que a gente não tem a resposta pronta de como vai funcionar, até porque os processos, poucos começaram a acontecer. A gente fez uma licitação hoje nesses últimos meses pelo DECOM, na nova lei, então o volume ainda de processos com o texto da nova lei ainda estava
surgindo e Sim. conforme agora a gente vai adotando a nova regra, por isso eu acho temeroso dizer ou pensar em adiar a lei, porque ela nunca vai ser adiada, no termo de que em algum momento a gente vai ter que começar a aplicá-la. Então, melhor que a gente venha aplicando, e é óbvio, a gente no Estado defendeu muito a ideia de que ela deveria ter sido escalonada, a gente poderia ter etapas, né? Poderia ter talvez, daqui a um ano a gente introduz o estudo técnico preliminar, e durante todo esse período a gente nos capacitaríamos para desenvolver o estudo técnico preliminar. Mas não foi da forma como o texto passou, então a gente vai adequando. E o Paraná está preparado, né? Com certeza, então o PGE trabalhou arduamente aí para deixar tudo regulamentado. Temos grandes nomes na PGE, acho que isso faz muita diferença. A gente tem muito contato com eles e estamos direto em capacitação, né, para todo mundo. Então, voltando às perguntas, a Ana Cris Andrade, com relação às concorrências nas disputas eletrônicas, como fica a questão das medições de obras nos sistemas? Tem previsão de integração dessas funcionalidades? Sim. Obrigado, Ana, pela pergunta também. A gente ainda não conseguiu sentar com a equipe do sistema SGPO do Estado, mas o Estado tem um sistema de gestão de obras integrado com o GMS, então a gente faz a primeira etapa das obras no sistema GMS, depois o SGPO faz toda a gestão da obra mesmo, né? Até porque, assim, catalogar itens de obra dentro do GMS, hoje são mais de 10 mil itens na possibilidade de uma construção de um prédio, uma reforma de um prédio do poder da administração. Então, esse tipo de uso assim, é muito específico do sistema de gestão de obras, né? Como o Estado também licitou sistemas de BIM e tudo mais, não faria sentido trazer essas funcionalidades para dentro do GMS, sendo que tem outros sistemas de gestão muito mais completos, né? Então a gente sim, no lançamento aí da integração com o PNCP, vai avaliar quais são as necessidades de modificação dentro do SGPO, mas o sistema de gestão de obras sempre foi integrado com o GMS, a ideia é que ele permaneça com essas integrações e melhorias também das funcionalidades, se for o caso. Uhum. Ontem tivemos no Ministério Público uma capacitação presencial sobre o BIM. Sobre o BIM. Né? Teve um pessoal que também participou online, também foi muito proveitoso. Sim. A divisão de contratos, módulo de lançamento de editais. Houveram ou haverão ajustes que permitam o lançamento dos editais de credenciamento ou chamamento público? Artigo 79. Tendo em vista que os mesmos deverão constar no PNCP? Uhum. Obrigado pela pergunta. Ele colocou só a divisão de contrato, não colocou de qual órgão, mas eu devo presumir qual deles seja. Assim, né, na primeira versão a gente tratou só essas etapas mesmo, então pregão eletrônico, pregão presencial, concorrência eletrônica e concorrência presencial. O credenciamento e o chamamento público, nós já há alguns anos entendemos que é um novo módulo do GMS, pelas características, dependendo do contrato, no mesmo dia ele precisa tirar mais de 100 fornecedores credenciados, incluir outros 50, então é um procedimento muito dinâmico. Então, a gente ainda não conseguiu desenvolver essa funcionalidade. Então, no primeiro lançamento que a gente está fazendo, ele não consta nessa funcionalidade, não, a integração com o PNCP. A gente está trabalhando para avaliar. Provavelmente, se vocês são de um órgão que utiliza credenciamento e chamamento, em algum momento a gente vai conversar. A gente vai buscá-los para a gente poder deixar esse projeto ainda mais dinâmico e acessível para o órgão, né? Já que ele tem características muito específicas. A SEAP, por exemplo, não é um órgão que utiliza essa funcionalidade normalmente. A Cristina Megumi Kuroda. Mais um cabo ECG é totalmente diferente de cabos de PNI, incluindo valores. Numa licitação pode ter vários itens com o mesmo código GMS? A Cristina, acho que é a universidade, né? Cristina, acho que eu conversei com você na semana passada. Hoje o GMS não tem essa funcionalidade. A gente conversamos e eu até fiquei de levar isso para os nossos técnicos para avaliar. Assim, o PNCP ele trouxe uma série de novidades para a gente estava muito amarrado com a ideia do 6SED, era um sistema mais fechado em alguns critérios, e agora com o PNCP, e até por causa dessas funcionalidades que já existem no Compras.gov, ele pode utilizar o mesmo código de item com variações ali, modificações, e cria um grupo de itens.
A gente vai avaliar isso sim, nas próximas versões provavelmente o GMS venha trazer essas funcionalidades sim. E a Cristina continua, né? Pelo jeito eles estão com um problemaço lá. Estamos com problemas de catalogação de itens no GMS. Todos estão ficando com o mesmo número de cadastro. Por exemplo, acessórios de monitores multiparamétricos. Então, é um item que a gente está acompanhando de perto também para avaliar como vai ficar esse descritivo. Assim, se o governo federal conseguir padronizar esses itens e criar essa funcionalidade dentro do GMS para que a gente permita que um grupo de itens possa ter preços e valores diferentes, né? Normalmente é o valor unitário que vai modificar de um detalhe ou no outro, a gente vai implementar sim. Acho que a Cristina, inclusive, ficou de me formalizar por e-mail. Se você puder formalizar essas dificuldades por e-mail, Cris, a gente pode voltar a conversar. Acho que daí ajuda nos ajustes, né? Sim. Ajuda nos ajustes. O sistema é feito, na verdade, com a participação dos usuários. Né? Dos usuários. Acho que um dos pontos que a gente sempre levanta e a Carmen traz muito, assim, o sistema é desenvolvido por servidores do Estado para servidores do Estado com participação dos servidores. Não sou eu que desenvolve o sistema, todo mundo de forma integrada, quem usa, quem faz uso do sistema em algum momento nos traz demandas e isso é implementado no sistema. Isso acho que é o que dá, né? muita cara de Estado do Paraná para esse sistema. E dá muita segurança também, sim, né? Sim. Cleverson, temos mais algumas telas, algumas coisas lá no sistema. Então o sistema está encerrado. Né? Então, depois, se o pessoal quiser formalizar novas perguntas e a gente, nas próximas webinars, eu faço uma apresentação mais detalhada de algum ponto. Isso é importante. Teve algumas páginas ali que eu tive problemas com consulta ao CPF, mas é porque a gente precisa de um certificado de validação da rede interna da Celepar. Nas próximas webinars eu até preparo isso melhor para a gente não ter essas lições aprendidas. É normal. Então, vamos para o final. Agradecemos ao DECOM, especialmente a você, Cleverson, né, Maria Carmen, que viabilizou tudo isso, pela disponibilidade. Eu sei que vocês estão com o departamento assim, né, com bastante trabalho. Muita coisa. E a todos que nos acompanham, né, nessa mais uma ação da Escola de Gestão com sucesso, mais uma ação de capacitação. E pedimos para que vocês nos sigam nas redes sociais, né, que sempre teremos novidades. Um ótimo dia a todos. Obrigado a todos.